Aleluia. Cumprimentos amados com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. O motivo de alegria está glorificando e exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Eu louvo a Deus por essa grande, riquíssima oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, da missionária, do irmão Apolo que está aqui nessa tarde, da vida do irmão Danilo, do irmão Ivonildo, da sua esposa e das suas companheiras que está aqui, e todos vocês que estão no seu lar, para vir ouvir a palavra de Deus. Irmão, por graça e misericórdia, abramos nossa Bíblia ao profeta, o salmista Davi, a qual escreveu no Salmo 105. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Toda glória seja dada ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. O irmão falou que está sentindo a frieza aqui. O outro irmão também sentiu que está a frieza aqui. Ô Satanás, você é frio, você vai sair do caminho agora. Se tem frieza ou perturbação, eu não quero saber. Eu sei que o nome do Senhor vai ser glorificado aqui nesse lugar. Manda Satanás sair do caminho. É minha trombeta de vai passando, todos os espíritos da morte, espírito de contenda, espírito de enfermidade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, sai! Saia! Quem achou, diga amém. Salmo 105:15. Tem que lavar sobre anda, pra dar cala sobre, ando quando que dá do que der. Pai amado, Pai querido, me cobre com teu sangue, bota teus espíritos sagrados, os anjos lá na frente, atrás de mim, o meu lado direito, o meu lado esquerdo, cobre as tuas ovelhas com teu sangue, porque teu nome vai ser glorificado agora, Pai, em nome de Jesus. Cada um com sua oportunidade, para deixar o que Deus quiser fazer, aleluia. E hoje não tem pra Satanás, e nunca de ter, porque é Deus que manda aqui na face da terra, em nome de Jesus. Salmo 105, verso 15. Não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Eu quero que vocês repitam comigo no 3. 1, 2, 3. Não toquei nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Irmão, amados ouvintes, eu lhe peço por graça e misericórdia que vocês não façam como muitas igrejas, que em vez de prestar atenção na palavra de Deus, ou em vez de se ligar, fica pensando nas coisas que não tem nada a ver. É por isso que você chega de uma forma e sai de outra. Aqui não, aqui é boca de fumo e aqui é lugar de demônio. Demônio fica aqui, querendo atribular, querendo matar, querendo roubar e querendo destruir. Aqui era o lugar dele, agora é o lugar do Pai e do Filho e da Filha de Deus. Ô glória! Mas para que as coisas de Deus venham acontecer, você tem que se ligar. Que a Bíblia diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. Amém, irmão? Salmo 105, verso 15. Não bulisco meus ungidos e não maltrates os meus profetas. Quando eu venho a falar de ungido, quando eu venho a entender de ungido, eu venho a entender de Davi. Você se lembra do profeta Davi? O Davi passava, ei meu filho, ei minha filha. Mas quando o Davi passava para apacentar sua ovelha, muito não dava nada a Davi, muito não dava nada a ele. O pequeno da casa de Jessé, me aparecia um gigante chamado Golias. Esse gigante amedrontava o povo. Esse gigante fazia muito sair correndo. Ô meu filho, ele era homem de guerra, homem de peleja. Ai, mas quando eu vejo Davi indo para se apacentar suas ovelhas, me aparece um urso. O Davi luta com esse urso. Daqui a pouco volta Davi, conversa com Saul, e Saul conversa com Davi. Ô Davi, me deparei com Golias. E o Golias me perguntou se ele me vencer, eu tenho que agora obedecer a ele. Mas se eu vencer ele, ele tem que me obedecer. Mas Davi, eu não tenho coragem para lutar com este homem. Ele desde moço é guerreiro, é matador. Ele já matou muitos aqui. Mas Davi falou, olha, eu vou pegar ele. Eu matei um urso. Ai, você se lembra, Saul? Quando eu estava passando minha ovelha, me apareceu um leão. Eu matei o leão também.
Amém. Assim vai ser com esses 5 sisos. Ô minha filha, você não está entendendo não, eu vou lhe dizer. Se tem um gigante no seu caminho, ele vai cair hoje por terra. Se tem um gigante querendo trabalhar, ele vai cair hoje. Saia do caminho, gigante dos infernos. Vem a trombeta de Jeová. Não adianta você ficar no caminho. Comigo não tem diabo de gigante certo. Comigo teu pai, teu filho, teu filho de Deus tem glória. Quem tem. Ô glória! Com as turas ceia, andará súbia. Mas hoje em dia tem um bocado de Saul na arraial. Quando vê o gigante corre, ei, mas se ele tá vendo o gigante e tá correndo, e aí ele é Saul e a gente é Davi. Saul correu e Davi não. Você viu o que Saul fez? Vou chamar os profetas. Quando via Golias passando, todo mundo quando via a pisada de Golias saía de debaixo. É no dia de hoje. Tem profeta que diz que é profeta, mas na hora da guerra, na hora da peleja, ele corre. Você já reparou coisa? Esses pregadores aí que diz que é grande, que faz o que acontece, ele não vem para um lugar perigoso. Ele só quer ir para um lugar mocinho, um lugar suave, um lugar que ninguém quer ir. A gente que vai, quem é? Porque a gente é o pequeno. Então não tá atrás do grandão, tá atrás dos pequenos. Você é pequeno, adore. Você é pequeno, adore. Ei, meu filho, me apareceu Golias e falou: eu vou querer uma pessoa para lutar contra a minha vida. Eu vou querer uma pessoa para guerrear contra mim. Aí Saul conversou com Davi. Davi falou: aí você se lembra? Quando estava apacentando a ovelha do seu pai, eu matei um urso e matei um leão. Assim vai ser com esses 5 sisos. Vem Golias passando. Quando o Golias chegou de Davi falou: ô meu filho, olha eu aqui para lutar com você. Ele falou: você vem com o pai pedra para me matar. Eu vou arrancar sua cabeça e jogar várias bestas no campo. Davi falou: não, eu vou pegar você, porque com você eu vou em nome do Pai e do Filho e do Espírito de Deus. Quando ele veio a foto, é no dia de hoje. Satanás está pensando porque a gente não tem dono, mas a gente tem um dono. Qual é, pregador? É o Deus Todo-Poderoso. Quando ele veio para cima de Davi se ligou com o pai, pegou aquela pedra, rumou na cabeça do Golias. O Golias caiu. E Davi pegou a própria espada de Golias, arrancou a cabeça dele. Acabou para Satanás. Se sua espada tá cega, vai ser amolada hoje. Se você tá com o escudo cego, o Deus vai lhe abençoar hoje. Ô meu filho, ô minha filha. Mas Saul também pegou uma roupa para dar Davi e não dava de Davi não. É no dia de hoje. Tem pregador que em vez de ele querer o que é dele, ele quer o que é dos outros. Tem adorador que em vez de ele querer o que é dele, ele quer o que é dos outros. Não, fica com o céu. Aleluia. Davi pegou, arrancou a cabeça dele e levou para os inimigos ver quem é que manda na terra. É o Deus Todo-Poderoso. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade e bata a palma para Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor falou poderosamente. E eu vou chamar a irmãzinha para louvar. Oi, eu vou chamar a irmãzinha para louvar. E depois a pregadora, né? Começa a se preparar. E depois... que seu esposo vai orar pelos cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Ainda que 11.000 demônios venham em sua direção, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido para a honra e glória do Senhor. Assim eu quero louvar o hino. Seria bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim, é
É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima molhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a minha história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou teu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado. O hino da vitória, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Oh, glória! Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou teu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado. O hino da vitória, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Nós somos mais que vencedores, igreja, em Cristo Jesus. Deus, Ele não deu o único filho dele, aleluia, para morrer por nós em vão. A igreja do Senhor, em nome de Jesus, é que vai haver libertação sim, porque esse projeto é de Jesus. Aleluia. É assim, eu agradeço a minha oportunidade. E o melhor está por vir agora, né? Que a gente vai receber agora a preleitora da tarde, né? A esposa do irmão. E eu vou pedir ao irmão que venha orar por ela. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém, amados? Quantos querem ouvir a palavra de Deus aí? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Quantos querem ouvir Deus falar conosco aqui nesta tarde? Amém, querido? Oh, Jesus está aqui, irmão. Toda barreira já caiu por terra em nome de Jesus. Eu estava orando aqui, irmão. Aleluia. E a luta é travada. Eu sei que isso aqui tudo doer. Aleluia.
Mas Jesus já jogou por terra todo o principado. A bênção é sua, diga para ele. A bênção é sua, toma posse da vitória. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, ó Pai, nesta hora de oração, ó Pai, ó Deus, te pedimos, Senhor, da glória, a bênção, a vitória, Senhor. Ó Deus, usa a tua serva como instrumento nesta tarde. Fala conosco, meu Pai, nosso coração, usa de misericórdia nesta tarde, meu Pai. Fala o coração das vidas nesta tarde, meu Pai, e nos concede a bênção e a vitória. Aqueles que creem, diz amém. Glória a Deus. Permita a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Uma boa tarde de salvação aos queridos ouvintes, aonde está e me escuta. Quero deixar aqui uma breve palavra, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Agradecer também ao pregador Devan, que Deus continue te abençoando. As meninas também que eu conheci agora, mas é minha família em Cristo, que Deus continue abençoando também em nome de Jesus, né? Por eu conhecer a mais uma partícula do Senhor Jesus Cristo, que vai morar no céu junto comigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que eu disse aqui no evangelismo ontem, eu falo a mesma coisa aqui para os meus irmãos cristãos. Se ligue, porque nós estamos agora em um campo de batalha. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está aqui, mas tem parentes da gente lá do outro lado, e o inimigo eles vai agir, mas se nós estivermos intercedendo e ligado no trono da graça de Deus, Deus ele também vai proteger os nossos parentes, amém? Eu quero deixar aqui de Salmo 106. Aleluia! Jesus está aqui, Edivaldo. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória! Glória, 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 glória. Fiel, tá dando glória de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Jesus ainda tem um bolo de rolar na sua vida aqui ainda, viu? Trabalhar, viu? O Espírito, né? Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia. Peço aos irmãos que intercedam pela minha vida, porque a fúria é grande, né? Como a gente faz essa obra espinhosa. Glória a é Deus! uma obra que eu gosto muito de fazer. O diabo ele inverte, mas ele é derrotado em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Salmo mistério! 106, no seu número de 4 e 5. Que diz assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a sua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Diga, a tua herança. Louvor, pode aceitar em nome do Senhor Jesus Cristo, né? O que me chama bastante a atenção deste versículo aqui, aonde eu li agora, que diz assim: que com teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo. O teu povo, o povo de Deus, é nós que estamos aqui, e aquele que está lá fora, ele também quer se alegrar junto com a minha e a sua alegria. A herança de Deus é o qual está escondido lá ao terceiro céu, guardado, ao qual o Senhor ele tem preparado esta morada para mim e para você e para aqueles que estão também de fora. E Deus ele chama a uma convenção, a um concerto, para que o Senhor ele venha agir na sua vida. E Deus ele fala aqui no seu versículo que a sua herança está guardada. A herança que o Senhor ele tem guardado para você é a nossa salvação e é a sua salvação. Eu posso me lembrar como o Senhor ele chamou a Noé, e ali ele mandou Noé convocar todo o povo de Deus que estava ali na face da terra, e disse: olha, Noé, prepara aí uma arca, porque eu vou descer o dilúvio, porque este povo já está só a graça de Deus. E ali Noé, ele obedeceu a voz de Deus, e
continue preparando o que eu falei para você, porque se eu disse que vou descer com dilúvio, como eu falo, está falado, e como eu digo alguma palavra, eu cumpro, porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Prepara aí a arca, porque eu vou chamar o meu povo para um concerto, e esta terra aí, eu já quero entrar com providência, porque o que há de vir virá, e não tardará. Noé, faz aí essa arca, e deixa o resto comigo. Aleluia, a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém pode impedir, e nesta tarde Deus, Ele está preparando esta tarde aqui para mim, e para você que está aí fora, e nesta tarde Deus, Ele está preparando a sua arca. Outrora, a arca era que descia o dilúvio, há muita chuva, e hoje, no tempo da graça, porque até passado era vive da lei, mas hoje Deus, Ele nos agraciou para a gente viver da graça de Deus. Por isso que Ele tem esta paciência de te chamar e dizer: venha, venha a minha salvação, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, me invoca ainda enquanto está perto. E nesta tarde Deus, Ele está te chamando para o compromisso com o Senhor. Você não fique pensando que a gente está aqui até mesmo para brincar, não. Estamos aqui como boca de profeta e como boca de profetisa. Aleluia! E aquele povo não deram crédito a Noé. Não deram crédito a Noé. E ali a obra de Deus foi se concretizada. E ali veio o dilúvio. E ali que aquele povo ficou em alvoroço. E ali pedindo, mas só que Deus, Ele é sábio. Deus, Ele não é que Ele prepara uma coisa, Ele faz uma obra completa. Antes de Ele construir aquela arca, como Noé pensava que está tudo pronto, diz: ai Noé, agora vinha com seu betume, para que não vinha haver nenhuma brecha, para que o adversário não venha entrar. Por isso que Deus, nesta noite, nesta tarde, Ele está te chamando. A Bíblia diz que não acontecerá coisa alguma sem antes o Senhor não revelar os seus servos e profetas. Então nesta tarde Deus, Ele nos trouxe aqui para dizer: oi, ainda há uma oportunidade. Deus, Ele está te chamando para uma convenção. Aleluia. E nesta tarde Deus, Ele manda te dizer: aleluia, que você é filho dEle, então você vai ouvir a voz dEle, porque Ele é fiel na sua palavra. Deus, Ele quer cumprir, Deus, Ele quer realizar aquilo que Ele disse. A Bíblia diz que o Senhor, Ele se arrependeu de ter feito homem, mas só que Deus, Ele é tão fiel, que Ele sabia que no meio de um povo, havia um povo que ia adorar o seu nome, e esse povo já se encontra aqui. Eu creio que esta voz aqui sonora só vai chegar aos ouvidos daquele que Deus, Ele tem um mistério, que Deus tem um compromisso. Aleluia. Eu posso me lembrar também da passagem da mulher samaritana, uma passagem que eu gosto. Aleluia, que como eu tenho alguma oportunidade, eu gosto de contar sobre a vida daquela mulher que estava ali à beira do tanque, ali todo horário de meio-dia, o horário que ela escolheu aí, ao qual ninguém poderia ver ela, que zombaria dela, por o modo de ela ir, mas só que o Senhor, lhe foi necessário passar pela cidade de Samaria, e ali o Senhor indo com os seus discípulos, e ali o discípulo disse: eu não vou passar por aí não, Senhor, porque os judeus não se dá com o samaritano. Aleluia. Mas só que aonde o homem não pode ir, o Senhor, Ele entra. Onde o que o homem não pode fazer, o Senhor, Ele faz. Eu posso me lembrar também que eu não poderia entrar em lugares por haver, porque eu tinha algumas coisas assim, eu usei droga, eu me envolvia com droga, e ali eu não poderia passar, porque as pessoas que tinham recha a igreja comigo, então ficava aquela rivalidade, nenhum podia para um lado e nenhum poderia ir para o outro.
Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o diabo, ele escraviza, ele dá nome, mas só que o único nome quem dá é Jesus. Às vezes a gente pensa que é, mas a gente não é nada. Aleluia, eu ficava ali com um revólver 38 na cintura, e ali eu achava que eu podia alguma coisa, e desde quando eu não podia nada, e não sabendo que era Deus que estava com as suas mãos estendidas sobre a minha cabeça, porque se ele não estivesse com a mão estendida sobre a minha vida, eu já teria descido à sepultura. Mas eu louvo a Deus, que Deus, ele, pela sua infinita misericórdia, ele me chamou, e ali eu fiz um compromisso com o Senhor. Pessoas que andavam comigo não teve essa mesma oportunidade que eu tive. Deus deu oportunidade, mas não ouviu a oportunidade que Deus deu. Hoje algumas das minhas colegas estão abaixo de 7 terras, mas eu não me alegro com isso, mas eu fico um pouquinho regozijada, porque ali como aconteceu aquele ato que ela tomou os tiros, a tia dela, a irmã, estava ali e disse: oi, aceite Jesus agora no seu coração. E até na hora da morte ela aceitou Jesus. Então eu sei aonde a alma dela está. Aleluia. Mas só que Deus prepara até na hora da morte aos seus escolhidos. Deus diz: olha, eu tenho você como meu escolhido, e eu não vou te perder para Satanás. Então eu vou te preparar e vou te levar para que o meu adversário não te pegue. Porque Deus, igreja, como tem um compromisso com o homem e com a mulher, como ele vê que não quer nada com Deus e é escolhido dele, ele prepara e leva, dá uma oportunidade. Aleluia. Tem algumas pessoas que chegam até morrer, mas o dono da vida faz ressuscitar. Porque eu vejo testemunho de pessoas que dizem que já morreu e estava ali ensacado, e o Senhor, o dono da vida, mandou ele que ressuscitasse, e hoje ele está aí saqueando o inferno. Aleluia. E eu estava morta e eu revivi, porque o Senhor, ele me deu um banho da sua misericórdia. Aleluia. E hoje eu estou aqui. Confesso, os irmãos, que o Senhor, onde ele tem me levado, assim, para contar o testemunho, às vezes eu converso com ele, às vezes as pessoas me chamam para dar o testemunho, eu digo: se Deus tocar em meu coração para eu dar o testemunho, eu dou. Porque às vezes nem muitas pessoas estão preparadas, né? Louvado seja o nome do Senhor, e não entende as coisas do Espírito, né? E hoje eu sou, para a honra e glória do Senhor, uma criatura nova. Já vou fazer 8 anos na presença de Deus, né? Assim, nos caminhos do Senhor. Eu me lembro que quando eu estava, essa pessoa já até faleceu já, um jovem, que Deus também deu oportunidade. E ali eu fiz um estelionatário, e ali quase eu ia também, mas só que Deus, ele com a sua misericórdia, ele estendeu mais uma vez a sua mão e me deu mais uma oportunidade. E hoje eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje aquelas pessoas até que eu conheço ainda, que eu falo, que eu tenho contato, não rejeito, não discrimino. Não é porque hoje eu estou aqui, que meu irmão estiver em um presídio, eu não vou falar. Aí hoje eu estou aqui e a minha irmã estiver em apuro, eu não vou conversar. Não, eu estou orando por ele. E hoje ele me reconhece como mulher de Deus, porque Deus, ele me chamou como a luz do mundo e o sal desta terra. Então no outro mundo, na velha criatura, eu era terrível, eu achava que podia alguma coisa, eu achava as pessoas até mesmo não queriam nem encostar perto de mim, porque diziam: não fique de juízo. Aquilo me entristecia o meu coração, por eu ser muito rejeitada. Aleluia. Olha, meus parentes de Jesus, não encoste de junto de Cleia, porque se os policiais vinham, as pessoas que ela tem recha, você vai morrer, ela vai morrer, e você também vai morrer, e você não tem nada a ver, você não entra nisso. Então aquilo falava na minha frente, e o meu coração entristecia, porque a gente, como está nesta vida, igreja, não é porque a gente quer. Às vezes a gente quer sair, mas o mal puxa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu pedi ao Senhor no meu coração, ainda não conhecendo a Ele, eu dizia a Jesus: se o Senhor tiver um compromisso mesmo comigo, me tira essas coisas tudo da minha vida, que eu não vinha sentir mais prazer de fazer isso. E o Senhor contemplou o meu coração e fez na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor.
e eu estava ali, e depois de fumar eu passei a vender, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali eu vendia droga, vendia pó, vendia algumas coisas, e ali guardava até revólver na casa da minha mãe chamava a minha filha: o que é isso? Eu dizia: minha mãe, por que você mexeu nas minhas coisas? Eu estava ali totalmente cega, e minha mãe ali intercedendo por mim. Mas chegou o momento, louvado seja o nome do Senhor, que eu fui para a cidade de Jauá. De um jeito eu fui ímpia ainda, e como amanhã estava na igreja, como eu estou falando isso, porque depois ela me disse, ela estava fazendo a campanha do tanque de Siloé. Enquanto ela estava fazendo a campanha, as águas estavam sendo agitadas na minha vida, e como eu voltei para a localidade onde eu morava, eu disse: minha mãe, hoje eu sou uma nova criatura. E ela se alegrou, ela disse: minha filha, foi através da campanha que o pastor disse que ia salvar um dos meus. Então, enquanto eu estava aqui buscando, a água estava sendo agitada sobre a sua vida, e hoje eu estou aqui para honra e glória do Senhor, e estou caminhando para a minha salvação, estou lutando para a minha salvação, para que no arrebatamento Deus ele nos conte, nós com as lamparinas acesas, com as lamparinas cheias de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, como eu estava dizendo, eu me juntei, consegui ali comprar um carro, já fui no interesse de comprar, e como diz o povo lá fora, em quebrar. E ali, antes de eu ser cristã, eu comprei, juntei com algumas pessoas para comprar, e depois começou lá e passou alguns carnês, não paguei, depois passou outro, não paguei, já na intenção de não pagar mesmo, cheio de demônio no corpo. E ali meu pai disse assim: ai, Cléa, saia, porque o oficial de justiça está aqui na porta e está atrás de você para te levar, para te prender. E ali eu saí, e depois, como aceitei Jesus, eu digo: meu Deus, este homem na minha porta, agora eu te aceitei, o Senhor me conhece, sabe que eu era cheio de demônio, tira, meu Deus, apaga meu nome naquele lugar. E por incrível que pareça, igreja, meu nome já apagou, graças a Deus. Hoje eu estou aqui porque hoje eu sou luz. Eu estou contando assim alguns pedaços para os irmãos entenderem, e vou até onde o Senhor me permitir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali o Senhor apagou, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então aqui está uma jovem, ao qual outrora vendia, fumava, se envolvia, aleluia, e hoje a minha arma é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e está eu aqui para a honra e glória de Deus. E não vai ser diferente com nenhum dos moradores, aqueles que estão mesmo rejeitados, mesmo aqueles que não podem nem pisar o pé em cima. Eu não sei, Deus é quem te conhece. Mas se você der um passo para Jesus, aonde você for, o Senhor está na sua frente como varão de guerra. Aonde você for, a luz é contigo, porque Deus, ele diz: 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, porque você vai estar debaixo da mão potente do Senhor, aleluia, e Deus será contigo aonde você for. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Aqui o 5 o Senhor fala: para que eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu me alegre. Mas o 4 diz assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua vontade para com o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele te ama. Jesus, ele tem um plano de salvação na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, ele morreu na cruz por mim, ele morreu por você. Aleluia. Deus, ele não veio para os sãos, mas Deus, ele veio para os doentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta tarde o Senhor está aqui passeando, te convidando para que você venha e conheça o verdadeiro Deus que dá paz, o verdadeiro Deus que dá alegria. Alegria, não alegria de fachada, mas uma alegria que é permanente, uma alegria que é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E que lá no céu vai estar preparado o seu lugar, a sua cama, ou até mesmo seja da cama, não, perdão, que você não vai dormir, é um lugar que você vai estar dando glória e aleluia, e vai estar ali uma mesa para você cear junto com o Senhor Jesus Cristo na glória.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Deus é fiel para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E até aqui me ajudou o Senhor. Eu quero também louvar um hino. Eu sei que não é por muito falar que sereis ouvido, mas eu sei que a palavra tem um endereço certo. Deus, Ele não colocou este lugar, esta obra aqui em vão. Se Ele colocou é porque Ele sabe aonde estão os corações que vai ouvir, aonde está o ouvido que vai ouvir, o coração que vai sentir, a vontade de... Pode ser 2 dias, 3 dias, 4 dias, não sei. É o Senhor que faz a obra. A Bíblia diz que nós pregamos, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu sei que em breve eu vou ouvir a notícia de alguns irmãos, eu creio pela minha fé, e vai dizer, irmão, através daquele culto, aquele homem, aquela mulher foi salva. Eu creio porque Deus, aonde Ele coloca os pés, aonde Deus passa, o milagre tem que acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou louvar aqui um hino. Senhor Jesus Cristo. Quem souber de Rose Nascimento, estou de pé. Eu gosto muito deste hino. Meu Deus, quantas vezes eu preciso de alguém. Uma força quando as coisas não vai bem. É incrível, não adianta a gente procurar. Não tem ninguém. Meu Deus, os de perto deveriam me... Mas do nada eles somem sem falar, sem dar uma explicação. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem faz.